Olá, quarto ano. Hoje, em nossa aula de História, nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil. Vamos começar a trabalhar. Bom, você já reparou que o Brasil existe em pessoas descendentes de diversos povos? Veja as imagens acima. As crianças retratadas são muito diferentes uma das outras, não é mesmo? Nós temos aí descendentes de japoneses, libaneses e alemães. O Brasil é muito rico nessa diversidade, pessoal. Isso acontece porque seus ancestrais têm diferentes origens. Os avós e bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil, trazendo consigo seus costumes e tradições. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram para o Brasil? Bom, novas oportunidades no Brasil. Lembre-se que nós estamos na página 268, hein, pessoal? No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Na página 269, a gente vai falar sobre os imigrantes do Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terras. Assim, com o apoio dos governantes brasileiros, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vinda de imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. Aí a gente tem um cartaz aí dizendo que se os japoneses viessem para o Brasil, teriam melhores condições de vida. A maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagarem suas despesas, como alimentação e moradia. Aí a gente já vai entender, né, que na verdade era uma propaganda enganosa. A pessoa achava que ia ter uma grande condição de vida e quando chegava aqui era uma outra realidade. Na página 270, a gente tem falando sobre a viagem no Brasil. A viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações dos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês. Vamos ler agora aí uma cartinha, né, e um poema de um imigrante? Chegou o dia da nossa partida. Vamos deixar pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data. Vamos embora para outra morada. Esse trecho desse poema está retratando para a gente, na verdade, como aconteceu aí essa tristeza em deixar o seu país. Bom, nós sabemos que existe uma diferença entre imigração e emigração. Vamos ver então quais são essas diferenças. Você sabe qual é a diferença entre os termos imigração e imigração? A saída de alguém de um país de origem para ir morar em outro país é chamada de emigração. Já a chegada dessas pessoas de um país ao destino é chamado imigração. Emigração é quando a pessoa sai do seu país para ir para um outro país. E imigração é quando ela chega nesse país. Na página 271, você tem um roteiro de entrevista. Se você conhece alguém que é imigrante aqui no Brasil, que seja da sua família ou algum amigo do seu familiar, você desenvolve a entrevista. Eu vou ter uma curiosidade muito grande de conhecer aí, se você sabe ou se você tem contato com algum imigrante, ok? Já na página 272, a gente vai falar sobre a hospedaria de imigrantes. Para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados a São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maior delas se localizava no bairro do Brás e foi inaugurada em 1887. A hospedaria de imigrantes possui um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios. Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedagem de imigrantes por cerca de 8 dias.
até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar. Durante esse período, poderiam utilizar gratuitamente serviços oferecidos. No entanto, a circulação dessas pessoas se limitava no pátio da hospedaria, pois eram proibidas de sair na rua pela cidade. A hospedaria de imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2,5 milhões de imigrantes passaram pelo local. E aí a gente tem uma imagem aí dessa hospedaria dos imigrantes aí. Bem interessante, né? As pessoas, quando chegavam aqui, tinham direito, durante 8 dias, de ficar nesse espaço. Na página 273, vai falar um pouquinho sobre o trabalho no campo. Grande parte dos imigrantes que chegavam ao Brasil eram encaminhados para as fazendas de café. Nós sabemos que esse trabalho nas fazendas de café era realizado pelos escravos. Como nós tivemos a libertação dos escravos com a assinatura da Lei Áurea, muitos abandonaram esse posto, foram os escravos tentar uma vida nova. E esses imigrantes é que continuaram aí esse trabalho de cultivo e produção do café. Bom, nesses locais os imigrantes realizavam diversos tipos de trabalho. Bom, na página 274 já vai falar a diferença do trabalho na cidade, que é o seguinte: a cansativa rotina nas fazendas de café motivou muitos imigrantes a se deslocarem para as cidades em busca de outras oportunidades de trabalho. Havia também imigrantes que vinham para o Brasil com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades. Então, a gente sabe aí que esses grandes trabalhos que eram realizados nas cidades também eram trabalhos super abusivos, onde eles trabalhavam várias horas e ganhavam muito pouco por esse trabalho realizado. Na página 275, você tem a confecção da atividade referente a esse conteúdo que nós vimos. É uma atividade bem interessante, onde você vai aí responder as questões que estão sendo indicadas para vocês. Na questão número 1, você vai lá no texto da página 272 e vai completar de acordo com as palavras que estão no quadro. Já na página, número 2, perdão, você aí vai ler o texto e vai fazer o que está pedindo a você, ok? Eu tenho certeza que você já sabe que os imigrantes sofreram muito a questão da condição de trabalho no Brasil, pois eles trabalhavam muito e não tinham direito nenhum. Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula de geografia. Fique ligado que nós teremos o nosso segundo vídeo de hoje, de história. Eu falei geografia. Perdão, pessoal, vídeo de história.